A experiência tem nos ensinado que a pior coisa que se faz contra uma boa ou uma excelente ideia é executá-la mal, porque isso desmoraliza e descredibiliza a ideia. A questão da política pode ser citada como exemplo disso. Quando se fala em política, hoje, no Brasil, aqui no Espírito Santo não é diferente, percebe-se um clima de desalento, de desesperança, a busca por alguém que diga, traga um discurso novo, mesmo quem que se apresente como salvador da pátria. E assim desfigura-se o que seria mais nobre e mais elevada de todas as atividades sociais, que é a prática política, que na sua essência quer dizer a promoção do bem-estar comum, da coletividade, polis de cidade, viver bem junto dos semelhantes. Mas há alguns alentos quando novos valores surgem, quando novos personagens surgem, no intuito de restaurar essa importância da política como atividade que, de fato, pode promover o bem-estar comum, né? A nossa presença de hoje está um pouco relacionado com esse preâmbulo que eu estou fazendo, porque diz respeito ao engajamento de jovens na política e o compromisso que eles já, da maneira até prematura, começam a assumir em oferecer para nós, que já passamos dessa fase, uma política com melhores resultados e uma melhor prática. A nossa presença de hoje é o coordenador do Movimento Brasil Livre no Espírito Santo, Darcy Júnior, com quem nós vamos conversar. Darcy, o Movimento Brasil Livre no Espírito Santo, a gente já conhece de algumas manifestações em mídia social, é um movimento muito ligado à causa liberal. Isso, né? isso. Quais são as atividades que vocês exercem, desenvolvem? Certo. Antes de tudo, obrigado pela oportunidade, pela conversa e de poder falar um pouco das nossas ideias, do nosso trabalho. O Movimento Brasil Livre está presente hoje em vários estados do país, também aqui no Espírito Santo, e nós exercemos algumas atividades políticas, desde manifestações, como a gente conseguiu uma notoriedade muito grande nos últimos anos, e também aqui no Espírito Santo. Então, além disso, a gente costuma trabalhar na captação de jovens que tenham interesse nessa pauta, na política, e na política com esse viés liberal, e através de manifestações, de articulação política, e também em alguns estados, como pode ser feito no Espírito Santo, o lançamento de candidaturas para poder influenciar na prática da política também. Então, das mais diferentes formas, nós trabalhamos para levar para a política prática do dia a dia as ideias liberais e o liberalismo econômico, lembrando sempre que a gente não defende que liberalismo liberar por liberar. Então, o liberalismo econômico com uma pauta mais conservadora em relação aos costumes e aos valores, né? O liberalismo econômico, nos manuais de antigamente da economia, chamava laissez-faire. Laissez-faire. Vocês são braço, vocês têm alguma vinculação específica, institucional com algum partido político? Não temos ligação com nenhum partido específico. Obviamente que nós lançamos algumas candidaturas ao redor do Brasil e para isso a gente precisa de partidos que são as instituições legitimadas para lançar as candidaturas. A gente tem candidaturas em diversos partidos, obviamente que a gente tem a negação de filiação em alguns partidos, não lançamos candidaturas pelos partidos de esquerda, por exemplo, mas também não temos nenhuma ligação com partido específico. Mas pode presumir, então, que conceitualmente vocês tendem a ter um alinhamento com o espectro ideológico do centro-direita? A gente sempre busca, em relação aos partidos, aqueles que dão a maior liberdade para os nossos candidatos, quando lançados, poderem trazer as suas pautas sem serem limitados pelas pautas do partido. Então, o MBL também atua quase como se fosse um partido, só que não legitimado para lançar candidatura. Então, os partidos abraçam os nossos membros que vão lançar candidaturas, dando liberdade de que eles manifestem as suas opiniões, manifestem a opinião do movimento através da estrutura partidária. MBL, Movimento Brasil Livre, aliás, é um bom nome de partido, né? Alguns partidos estão querendo exorcizar esse conceito pelo comprometimento da palavra. Mas a gente prefere ainda assim se colocar como um movimento do que como um partido. Suprapartidário. Ele é, digamos assim, transversal, né? E dá mais amplitude, mais autonomia. Isso. Interessante. Conta quais privilégios mais especificamente vocês se insurgem, se opõem. A gente sabe que a classe política e o judiciário tem uma série de privilégios que são claramente desnecessários. A população acaba sofrendo com uma série de coisas, enquanto, por exemplo, o judiciário, os membros do judiciário recebem auxílio moradia, esse tipo de coisa. Então, até as nossas candidaturas também, além do judiciário, trazem isso para o âmbito político e dos políticos, da classe política, e renunciando a uma série de privilégios. A gente tem o exemplo do Fernando Holliday, em São Paulo, que é um coordenador do MBL, eleito vereador pela cidade de São Paulo, que abriu mão de uma série de privilégios. Ele doa parte do salário dele
e ainda assim abre mão de carro oficial, reduz muito o custo do gabinete dele, comparado até com outros candidatos, com outros vereadores da Câmara Municipal. Então a gente fala que não pode só fazer diferença no discurso. Quando a gente vai para a prática, a gente precisa dar o exemplo também e mostrar que não é só mais um movimento, mais um candidato, mais um político, mas sim é um novo nome que traga também novas ideias para fazer diferente em relação aos privilégios também. Há um compromisso, então, digamos assim, há um compromisso com uma prática coerente, que não se resuma aos discursos. Isso, é. A gente sabe, como eu disse, que o Brasil sofre muito com a falta e a ausência da prestação de serviços básicos, como a saúde, como a educação e com a segurança, por exemplo, enquanto muito dinheiro é desperdiçado com coisas desnecessárias, e os privilégios são uma dessas coisas que a gente vê que na ponta não traz nenhum benefício para o brasileiro, mas privilegia e traz benefícios para uma classe distante da população, que não dá nenhum benefício em relação aos privilégios, não dá nenhum benefício a quem está na rua, quem é o trabalhador que acorda cedo e pega ônibus, vai trabalhar, volta tarde pegando ônibus no transporte público precário, enquanto o deputado, por exemplo, está com carro oficial, com motorista pago pelo povo, que apesar de ter um salário já alto, que ele poderia bancar isso do seu salário, ele ainda tem que receber uma série de coisas que a gente entende como desnecessárias. Deputado e outros, né? É claro, não dou o exemplo do deputado, mas a gente sabe que o judiciário também tem flado de privilégios. Há uma questão que é a questão do livre mercado, que um dos grandes arautos do liberalismo no Brasil aqui é o Paulo Guedes, economista e mentor econômico do candidato Jair Bolsonaro. Né? Ele diz que o Brasil é politicamente aberto e economicamente fechado, com restrições às importações e outras medidas protecionistas. De uma certa maneira, se alinha com o pensamento de vocês, né? É um pensamento liberal. Paulo Guedes é um economista reconhecido entre o movimento liberal, inclusive, reconhecido positivamente, a gente entende que ele é um bom nome, inclusive que nos aproxima do candidato Jair Bolsonaro. Se talvez pelo Bolsonaro, por si só, ele não teria esse viés ideológico liberal nas suas pautas, então essa participação do Paulo Guedes no governo e numa potencial candidatura do Bolsonaro tem trazido essas pautas para um eventual governo Jair Bolsonaro também. A presença hoje é do coordenador do Movimento Brasil Livre, aqui no Espírito Santo, Darcy Júnior. A gente volta já. Voltamos com a presença do coordenador do Movimento Brasil Livre, aqui no Espírito Santo, Darcy Júnior. Darcy, vendo você tão jovem se engajando numa militância política não partidária, né? É uma militância política não partidária, isso nos remete a uma reflexão sobre principalmente nos campos, né? E principalmente a juventude, o apelo que a ideologia de esquerda sempre teve para com os jovens, né? Talvez um apelo... Bom, a ideologia da esquerda, ela tende a encantar os jovens, porque esses jovens, normalmente o jovem saudável traz em si uma aspiração de justiça social. E a esquerda cena com isso. Se vai entregar depois, isso é outra conversa. Historicamente não entrega, mas tudo bem. Você tem com os jovens... na formação, principalmente na formação universitária, replicando uma formação que eles recebem dos próprios professores, porque a esquerda hoje se resiste no Brasil, ela praticamente existe nos sindicatos e nos campos, né? Na área acadêmica. Na área acadêmica. Então é interessante ver jovens assim exercendo um outro tipo de opção por uma militância política que advertido pelo fato de que a esquerda não é o que lhe seduz. Você teve algum momento que você fez essa reflexão na sua vida? Sim, o movimento de esquerda e as pautas de esquerda são mais fáceis porque elas se vendem melhor, né? Tem esse discurso emocional que vai resolver o problema das pessoas que são mais pobres, mais carentes, que a gente sabe que na realidade acaba não funcionando. A gente não tem exemplo de pautas e de governos de esquerda que resolveram esse problema, pelo contrário, costumam agravar a situação da pobreza, como é feito na Venezuela, por exemplo, que está uma crise sem precedentes. Então, obviamente que em algum momento onde a gente se seduz, às vezes, por um discurso de um professor, de alguém na universidade, ou até no ensino médio, na escola mesmo, a gente acaba passando por essa pauta também, mas... E isso é normal, a gente costuma dizer que há 4 ou 5 anos atrás a gente fazia um evento na universidade de cunho liberal ou mais voltado para uma direita, centro-direita, e a gente não via ninguém interessado em ouvir. Às vezes a gente tinha mais palestrante no evento do que pessoas interessadas em ouvir o palestrante. Mas pouco a pouco a gente vê que até por meio das redes sociais e por experiências de esquerda que não deram certo, como aqui no Brasil, os 3 anos de PT que nos colocaram numa situação assim difícil. Então a gente vê que o próprio governo de esquerda costuma fazer com que
ideologias diferentes nascem. A gente viu na época da ditadura que todo mundo era mais voltado para a esquerda, porque tinha um governo militar. Autoritário. Então queria bater de frente, queria, teoricamente, o retorno da democracia, que a gente sabe que também não é. Então, aquele contexto político influenciou ao nascimento e o fortalecimento de uma ideologia. E a mesma coisa agora no governo do PT. Um governo que se mostrou ineficiente, que por mais que vendia uma ideia que seduzia os jovens, mas mostrou que não deu certo. Então, a partir disso, essa reflexão de um ambiente político mais oxigenado, a gente vê que precisa discutir melhor as ideias, nasceu o fortalecimento dessas ideias liberais para solucionar um problema que foi gerado por um governo que falhou de esquerda. Mas eu acho interessante que você pontuou aí é o seguinte, diz que saudavelmente toda pessoa deve ser incendiária aos 20 e bombeiro aos 40, passar por essa fase de insurgência, de insurreição, de questionamento, mas é interessante essa constatação de que a gente não consegue mencionar, identificar e localizar uma experiência que tenha dado certo do projeto socialista. Né? Assim, é muito elementar isso, né? Mas é muito elementar, exceto nos países satélites que eram então financiados pelo chamado Ouro de Moscou, que era sustentado, era uma economia, então, era uma economia descaracterizada, era uma economia artificializada, né? A gente não consegue ter isso. Mas eu quero me reportar ao fato de que você falou no ensino médio e na faculdade. Ali que, na verdade, também existe uma grande resistência, né? Os professores, eles tendem a trabalhar em função dessa ideologia. Os professores saem da universidade depois de ter tomado um banho ali de ideias da esquerda. Permanecem na universidade? Às vezes permanecem na universidade ou levam essas ideias para as escolas também. Então, o professor que foi formado num ambiente onde as ideias de esquerda estavam mais pujantes e mais presentes, ele recebe essa ideia, é doutrinado também e depois leva essa ideia para doutrinar crianças e adolescentes já no ambiente escolar e também no ambiente universitário. E como aí o jovem acaba vendo o professor como referência, ele não vai discutir com o professor, poxa, se meu professor falou, ele está certo. Se ele não vai buscar uma leitura maior, se não vai buscar pesquisar mais, o que o professor falou para ele é verdade. Então a gente vê, e é um combate até que a gente faz contra a doutrinação de professores que levam as suas próprias ideologias e querem influenciar jovens, adolescentes, nas escolas e nas universidades para pensar como eles também pensam, né? E outra coisa interessante também, como é que é subtraído do raciocínio. A esquerda postula um exercício de dialética, logo um exercício crítico, né? Mas subtrai desse exercício crítico o fato de que, por exemplo, nós tivemos um regime militar no Brasil, né? Ditadura sempre vai ser execrável e repelida, né? Porque o homem tem direito à sua autodeterminação. Mas o que se escamoteia é o fato de que era lutando contra a ditadura para implantar outra, né? A gente vê que até pessoas que eram militantes na época, eles assumem isso, que era uma ditadura que eles discordavam por uma ditadura que eles concordavam. Então não era bem a luta pela liberdade, pela democracia, mas claro que a gente não pode generalizar isso, obviamente que muitas pessoas se colocavam na defesa da democracia, de eleições diretas de fato, mas uma parte de grupos mais ditos revolucionários e mais radicais se colocavam aproveitando o momento complicado do país para tirar uma ditadura que eles discordavam e colocar a que eles concordavam, que era de um cunho mais de esquerda. Assim, resumindo, nós estamos com o tempo encerrado, infelizmente, mas vocês têm posição firmada sobre a reforma da Previdência, reforma tributária, reforma trabalhista, que acho que alguns que foi apenas um emendo que se fez, e aquela que é considerada a mãe de todas as reformas, a reforma do Estado. Isso. Vocês têm providência firmada? Sim, a gente basicamente trabalha, milita por essas reformas, porque a gente acha e a gente entende que são necessárias para o contexto atual do país, até para resolver o problema de governos que falharam no passado. Então a gente se posiciona favorável à reforma da Previdência. Claro que entende que algumas coisas devem ser ajustadas nas propostas apresentadas pelo governo, mas a gente milita e é favorável à reforma da Previdência. Mesma coisa trabalhista, nossa militância se voltou e trabalhou pela aprovação dela, também por entender que é uma reforma necessária para o contexto atual do país. Em outros países já foi feito na década de 70, na década de 80, e o Brasil precisa viver esse momento agora de modernização das leis trabalhistas. A tributária também, acho que ninguém mais aguenta pagar imposto, é um dos países que mais pagam impostos no mundo, e a gente entende como necessário, sobretudo por esse momento que o país está vivendo, de uma reforma tributária, e aquela também a administrativa, a política, que resolve esse imbróglio que a gente vive de inflação de Estado, de governo, um governo inflado mesmo, que acaba não funcionando muito bem por perder um pouco as prioridades. Então, o governo muitas vezes trabalha em prol deles, com milhares de cargos comissionados, muitos ministérios ineficientes, e acaba perdendo um pouco o foco daquilo que é essencial para a população.
Eu quero agradecer a sua presença aqui, Darcy, me congratular pela sua militância, deixar com você a lembrança do nosso patrocinador. Legal. E, fundamentalmente, entender que qualquer que seja os seus critérios, o fato de estar participando te dá um auspicioso para nós que vemos os jovens chegarem na política. Muito feliz de participar e de poder contribuir também. A presença hoje do coordenador do Movimento Brasil Livre no Espírito Santo, Darcy Júnior. Até já.